Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando as aletas. Se vocês lembram, esse já foi o tema do vídeo anterior também. Então as aletas são aquelas superfícies expandidas, né? Superfícies estendidas que a gente usa para melhorar a transferência de calor por convecção. Então se nós temos uma superfície quente da qual nós queremos remover uma certa quantidade de calor, nós vamos usar aletas. Nós vimos que a distribuição de temperatura nas aletas segue uma exponencial decrescente, né? Ou funções hiperbólicas. Então ela parte de uma temperatura Tb na base da aleta. Então Tb seria a temperatura da superfície na qual a aleta está acoplada. E a temperatura cai à medida que o calor vai progredindo por condução e vai sendo retirado por convecção pela superfície da aleta, que é a superfície expandida. Então, a distribuição de temperatura não é mais uma linha reta, que nem na parede plana, e sim uma função exponencial decrescente. Para calcular essa distribuição de temperatura, né, a expressão para T de x, nós vimos que depende das condições de contorno na ponta da aleta, e lá nós temos 4 possibilidades. A primeira possibilidade é a aleta infinita. Se vocês lembram, a aleta infinita é aquela que tem um comprimento muito grande, de forma que a linha verde, que é a temperatura na ponta da aleta, toca na temperatura T infinito, que é a temperatura do fluido. Então essa é a situação matematicamente mais simples que existe, e as soluções nós deduzimos na aula passada, usando as condições de contorno, C1 e C2. O T de x está aqui, e daí nós derivamos o T de x pela lei de Fourier, tivemos o calor que está sendo retirado da base da aleta, quantidade de watts. Coeficiente de convecção, o perímetro, condutividade, área da seção, temperatura da base e temperatura do fluido. Tá certo? As outras 3 possibilidades na ponta da aleta, quando a aleta não é infinita, é uma aleta mais curta, nós temos 3 possibilidades. A gente pode conhecer a temperatura na ponta, ou a gente sabe que ela é adiabática, ou então a gente não sabe nada e supõe que é convecção. Na verdade, sempre vai ter convecção na ponta, né? Esses 3 tipos de condição de contorno são bem mais complexos de se obter a distribuição de temperatura e taxa de transferência de calor. Distribuição de temperatura fica em função de senos e cossenos hiperbólicos, expressões bastante extensas, né? Fluxo de calor é sempre o fluxo de calor da aleta infinita multiplicado por funções seno e cosseno hiperbólico. Então, expressões bastante pesadas de se trabalhar também. Difícil de usar uma calculadora e calcular isso, né? Digamos assim. Tem que programar no computador, não é prático. Nós queremos algo assim, uma coisa simples de se trabalhar. Só que simples, só a aleta infinita. Então, isso aqui são as soluções analíticas, ou seja, soluções obtidas por dedução de leis da termodinâmica e de transferência de calor. Agora nós queremos simplificar um pouco. Primeiro eu quero saber, bom, já que essa daqui é a solução mais simples, quando que eu posso considerar uma aleta infinita? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. Teoricamente, a aleta infinita, como o próprio nome diz, precisa de material infinito para ser construída, o que não é nada bom. Vai custar um dinheiro infinito. Mas será que a partir de um certo ponto, essa curva verde já não está próxima o suficiente da linha tracejada? E eu posso dizer que, ok, para esse comprimento L aqui, essa diferença aqui é mínima. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Além disso, se eu não puder usar isso daqui, imagina uma situação onde cheguei à conclusão que a aleta é muito curta, não posso usar a aleta infinita. E eu não quero usar isso daqui. Não quero. Por quê?
É muito complexo, tem expressões muito complexas matematicamente. Muito trabalho para digitar na calculadora. Certo? Então, quando que eu posso usar isso, que é fácil, e quando eu não puder usar isso daqui, e não quero usar isso daqui, o que eu faço? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Bom, então a primeira pergunta para ser respondida é: quão longa deve ser a letra para ela ser considerada infinita? Ou seja, onde que está esse L aqui? Comprimento da letra que faz com que, ok, isso aqui já está próximo o suficiente. Lembrando que nunca vai chegar, né? Porque é uma assintótica. Só no infinito. A gente não quer saber do infinito, a gente quer valores realistas. Qual é o valor realista para o comprimento da letra para dizer está próximo o suficiente, já eu posso considerar a letra infinita? Então, olha só. Se o L vai para o infinito, se o comprimento da letra é longo, então a temperatura na ponta da letra também tende até infinito, certo? É isso que nós vimos no gráfico agora. Como é que eu calculo o calor que sai por convecção na ponta da letra? Eu venho aqui na pontinha da letra, está passando um fluido com uma certa coeficiente de convecção, certo? Tem infinito. O calor que sai daqui para cá é H, temperatura na ponta, menos T infinito. Como o TL tende ao T infinito, esse tende a esse resultado tende a zero. Ou seja, toda letra infinita também é uma letra adiabática, ou seja, o fluxo tende a zero. Claro, né? Se na ponta dessa letra a temperatura é igual ao T infinito, então não tem mais que convecção. Então, na verdade, esse caso da letra infinita e da letra diabática deveriam ser a mesma coisa. Então, vamos ver. Forçando que os dois sejam a mesma coisa. O calor da letra infinita é esse que está aqui, calor da letra infinita. Vou escrever Qinf. É o Qinf, que nós já sabemos calcular. O calor da letra diabática, se vocês lembram na aula passada, isso aqui é Qinf, do vídeo passado, né? Vezes, se vocês procurarem lá nas soluções, vai ser tangente hiperbólica de m vezes L. Essa é a letra diabática e essa é a letra infinita. Então, se eu cancelar Qinf com Qinf, eu vou chegar aqui. Para que isso seja verdadeiro, a tangente hiperbólica de m vezes L tem que ser 1. Cancelou, né? O que significa isso? A tangente hiperbólica de x, ela tende assintoticamente a 1. Quando que a tangente hiperbólica de x vai encostar na linha pontilhada? No infinito. Então, quando que uma letra diabática é infinita? Quando tiver um comprimento infinito. Ou seja, estamos dando volta, né? Quando que uma letra vai ser infinita? Apenas no infinito. Agora vem a aproximação. Aproximação. Eu vou usar uma aproximação para facilitar a minha vida. Simplificar. Essa aproximação tem um erro de 1%. Ou seja, ao invés de a tangente ser 1, eu vou me contentar se a tangente valer 0. Qual é o número x cuja tangente hiperbólica é 0,99? Tá vendo? Em vez de 1, vou me contentar com 0,99. Então, em vez de 1, esquece, vamos trabalhar com 0,99. E vejo que isso vai ser 2,65. Ou seja, a tangente hiperbólica de 2,65 vale 0,99. Ou seja, eu estou buscando, no lugar de x, ml. Então, m vezes L tem que ser igual a 2,65. De novo, com um erro de 1%.
Ou seja, passo dividindo. Quando o L valer 2,65 dividido por M, a função tangente hiperbólica chega a 1% da aleta infinita. Então, uma aleta pode ser, digamos, considerada pelo menos 99% infinita quando o L for maior que isso daqui, né? Certo? Se esse aqui é o L mínimo, digamos assim, para dar 1% de erro, então qualquer comprimento maior que 2,65 dividido por M, qualquer comprimento de aleta maior que isso vai me gerar uma aleta infinita do ponto de vista prático de engenharia. O que é o ponto de vista prático de engenharia? Um erro de 1%, tá bom demais. Se a gente conseguisse estimar tudo com um erro de 1%, seria uma maravilha. Na verdade, muitas situações a gente vai ter que abrir mão desse erro e trabalhar com erros maiores. Hoje mesmo nós vamos ver isso daí. Bom, então podemos aplicar essa equaçãozinha, ó, no exemplo anterior, do exemplo do vídeo passado, no qual nós tínhamos uma aleta circular, né? E nós admitimos que aquela aleta era infinita. Calculamos o calor, tal. Só que agora a dúvida é: quanto que teria que ter de comprimento aquelas aletas do problema passado para ela ser considerada infinita? Ou seja, para valer o que nós calculamos no vídeo passado, para que aquilo seja verdadeiro, qual deve ser o comprimento mínimo? Então, 2,65 dividido por M, o M é a constante da aleta, HPKA, raiz quadrada. Nós calculamos para dois materiais, o cobre, que tinha uma condutividade de 400, o inox, que tinha uma condutividade de 14. Tinha dois materiais e, utilizando essas equações, joga isso aqui. A aleta de cobre, do exemplo passado, deveria ter pelo menos 41,25 centímetros para ser considerada infinita, o tamanho de uma folha de papel, para ser considerada infinita, relativamente longa. Já a olha de inox, ó, com 7,8 centímetros, ou seja, metade do tamanho dessa minha lapiseira aqui, ela já pode ser considerada infinita. Então, materiais diferentes têm comprimentos diferentes para ser considerada infinita. Então, a gente vê que esse negócio de comprimento da aleta infinito é relativo, né? Às vezes o infinito é alguns centímetros, poucos centímetros. O que está acontecendo, ó, em termos de distribuição de temperatura nesse problema das duas aletas de cobre e de inox? Se a gente fosse traçar o gráfico, nós íamos observar que a aleta de aço inox, a temperatura cai rapidamente. Então, rapidamente ele atinge o L mínimo. Então, aqui seria os aproximadamente 8 centímetros. 7,8, né? Então, em torno de 8 centímetros, a aleta, a ponta dela já está bem fria, de forma que não existe mais transferência de calor pela ponta da aleta. E já a aleta de cobre, ó, ela precisa de um comprimento bem maior para encostar, para chegar a 1%, né? Então, seria aqui aproximadamente 41 centímetros. Certo? Então, a aleta de cobre, ela tende a ficar mais quente do que a aleta de aço inox. Tá vendo? Se ela está mais quente, ela tem uma diferença maior de temperatura com relação ao T infinito. Por isso que ela transfere mais calor. Então, nós calculamos na aula passada, isso aqui dava 0,9, isso aqui dava 0,17 watts. Então, o cobre transfere mais calor, ele fica mais quente, só que ele precisa de um comprimento maior para que a aleta seja considerada infinita. Então, observe que daqui para cá nós aumentamos a condutividade, né? Quanto mais alta a condutividade, mais alta fica essa curva. E maior é a diferença de temperatura com relação ao T infinito e, por consequência, maior vai ser a transferência de calor. Então tá. Então já temos agora um critério para nos dizer se eu posso usar a fórmula da aleta infinita ou não. O critério é esse daqui. Então esse aqui é o critério. Tem que aplicar esse critério para verificar
se a aleta é infinita. Se for, show de bola. E se não for? Aí temos que recorrer àquelas expressões longas da aleta isolada na ponta, etc, etc. Só que eu não quero usar aquilo lá, se vocês lembram. A gente não gosta de trabalhar com essa grande quantidade de funções, não quero trabalhar com isso. Eu quero uma metodologia alternativa que seja mais simples. Então aí entra em cena a eficiência da aleta, o símbolo eta, né? Eficiência. Vou comparar a aleta com uma aleta ideal. O que seria uma aleta ideal? A aleta ideal, ela tem condutividade térmica, o K, né? Infinita. Essa é uma aleta ideal. Imagina que eu vou comparar a minha aleta feita com o meu material, cobre, o aço inox, e eu quero comparar ela com uma aleta ideal. O que seria a aleta ideal nesse gráfico? Condutividade infinita. Observe que o K está aumentando, a curva está ficando cada vez mais horizontal. Então o K infinito seria uma curva horizontal. Seria um supercondutor de calor. Toda a temperatura da base e até na ponta da aleta, sem abaixamento, sem gradiente de temperatura. K infinito. Certo? Que material que é esse? Não existe, né? O cobre é 400, o diamante é 1000, viria um pouquinho mais aqui em cima, mas infinito não existe. Existem os supercondutores de calor, que são chamados tubos de calor, é uma das tecnologias que tenta simular essa situação aqui, ó, tubos de calor. Inclusive isso faz parte das minhas linhas de pesquisa. Quem tiver mais interesse, podemos conversar individualmente sobre supercondutores de calor, tá? Mas aí é um meio composto, tá? Não é um material puro, tem mudança de fase, etc. Não é um material puro, porque nós estamos aqui comparando a nossa aleta com um material sólido, puro, que tem uma condutividade infinita, tá certo? Se eu tiver uma aleta ideal, então toda ela está na mesma temperatura, eu posso calcular a transferência de calor facinho, ó. Coeficiente de convecção ao redor da aleta, vezes a área, vezes a diferença de temperatura. Então imagina que toda essa aleta esteja em temperatura uniforme. Basta fazer essa diferença de temperatura, multiplicar pelo H e temos o calor total sendo retirado da aleta. Então, quem seria o calor ideal? Seria o H vezes a área da superfície, temperatura da base menos T infinito. Por quê? Porque toda a aleta está na temperatura da base. AS, área, tem um S agora, é diferente do A. O A é a área da seção transversal. AS é a área da superfície em contato com o ar em convecção. Então, se isso aqui fosse minha aleta, a área da seção seria πr ao quadrado e a área da superfície seria a superfície lateral, é a circunferência, π vezes d, vezes o comprimento da aleta, mais a pontinha da aleta. Essa é a área da superfície que está em contato com o ar em convecção, tá certo? E nós vamos então definir essa eficiência da aleta comparando a nossa aleta real, isso aqui seria a aleta real, né? Com a aleta ideal. A aleta ideal é essa daqui. Como é que eu posso calcular o calor da aleta real? Nós já vimos, existem 4 possibilidades. E eu não quero usar nenhuma daquelas possibilidades. Então, não quero. Então, eu vou fazer uma aproximação. Olha a aproximação que eu vou fazer. Aqui está a aleta real.
aqui está a letra aproximada, equivalente ou corrigida. A real tem um comprimento L e uma espessura T. Eu vou pegar esse T, essa pontinha aqui, imagina que isso aqui é uma caixa de remédio, né? Eu faço um corte aqui e abro as duas portinhas e vou ver isso daqui, ó. Eu transferi a área da ponta da letra. Observem que essas 4 possibilidades são aquela confusão que ocorre na ponta da letra, né? Não quero aquilo. Então vou pegar a ponta dessa letra e vou simplificar ela. Eu vou jogar ela para a superfície lateral. Para que eu faço isso? Bem, vejam que inicialmente a área de convecção que tinha aqui também é a área de convecção que existe aqui. Com exceção dessa figurinha que sobra aqui, ó, que parece um triângulo, que ele apareceu do nada aí. Ele não existia antes e agora está existindo. É um errinho que ocorre aqui. É uma aproximação. Para que eu faço isso? Se eu faço isso, eu posso dizer que agora a minha letra acaba aqui. Só que eu não posso botar convecção mais na ponta da letra. Porque eu joguei a convecção da ponta da letra, eu joguei para as laterais. Então agora a ponta da letra se torna isolada, se torna adiabática. E em vez de eu trabalhar com o comprimento L da letra, eu vou trabalhar com o comprimento corrigido, que é o quê? É o comprimento original mais metade da espessura, porque metade da espessura vai para cima e metade da espessura vai para baixo. De forma que eu posso calcular a área da superfície aqui e aqui, deveriam ser a mesma, não vai ser exatamente a mesma, vai ser aproximada, igual a perímetro vezes o LC. Certo? Então, se eu pegar o perímetro dessa nova letra, que é aquela linha ao redor da letra, né? Multiplicar pelo comprimento, eu vou ter a área superficial e não preciso mais considerar a pontinha aqui agora, porque a pontinha eu joguei para as laterais. Então, quando eu faço essa aproximação aqui, eu posso usar a equação da letra adiabática agora. E aí, olha o que vai acontecer. Eu sei que da aula passada, na a letra adiabática, a expressão para transferência de calor é o calor da letra infinita vezes a tangente hiperbólica de ml. Tá? Então, isso aqui é resultado da aula passada. Agora, eu vou jogar essa aproximação, trocar o L pelo LC, o L corrigido. O calor da letra infinita x quadrado HPKA TB menos T infinito. Vamos lá. Vezes a tangente hiperbólica, estamos aqui, M no lugar do L eu vou trocar por LC. Então, agora volto na definição de eficiência da letra, Q sobre Q ideal. Vou substituir o Q ideal como sendo isso daqui e o Q como sendo isso daqui. Então, vamos lá. Ideal, H, área da superfície, só que a área da superfície é P vezes LC. H, P, LC, comprimento corrigido, né? Área da superfície, TB menos T infinito. Então, observem que
Vou passar esse cara para baixo, vou fazer esses dois ao quadrado para entrar na raiz. Vou simplificar. Eu já sei a resposta, muitos anos fazendo, né? HPKA. E HPKA, o que apareceu aqui embaixo... Opa, ficou faltando o LC também. Isso que aparece aqui embaixo é, por definição, nosso M, constante da aleta. Então, a resposta final, a eficiência da aleta é tangente hiperbólica de MLC sobre MLC. Relembrando, para que me serve isso? Se eu vou agora na definição, ao invés de usar aquela tabela, eu vou esquecer aquela tabela, vou esquecer quais são as possibilidades. Eu vou usar essa equação aqui, ó, passando, multiplicando. O calor real é o ideal vezes a eficiência. O calor real é o ideal vezes a eficiência. E a eficiência, tangente hiperbólica MLC sobre MLC. Resumir todas aquelas 4 possibilidades nessa equação aqui. Isso aqui tem um erro, uma aproximação, né? Menor que 5%. Então, o pessoal está contente com o erro de 5%, tá? É um erro considerado pequeno. Observe que apareceu tangente hiperbólica aqui. Nós não nos livramos totalmente das funções hiperbólicas, mas pelo menos é só uma vez, né? Só calcula uma função hiperbólica uma vez e calcula o calor transferido pela aleta, sem se preocupar se aquela aleta é infinita, se é com convecção na ponta, que é o terror, né? Quando tem convecção, a gente não sabe determinar aquele C1 e C2 é muito trabalhoso e a expressão fica muito pesada no final. Então vamos resumir isso aqui tudo, voltando ao problema do vídeo anterior. Mesmo problema, se vocês lembram, é uma aleta circular, ela tem diâmetro de 2,5 milímetros. Só que agora o problema fala, ó, que esse bastão, essa aleta, tem 8 centímetros de comprimento. Então agora o problema nos dá comprimento. Antes, ele disse não disse, né, mas indicou que ela poderia ser considerada uma aleta infinita. Agora não é mais uma aleta infinita, é 8 centímetros. E nós queremos saber, então, calcular, se vocês lembram, a quantidade de calor que ela está extraindo da superfície quente. Isso aqui estava a 100 graus, se vocês lembram. TB, 100 graus Celsius. Nós calculamos o perímetro, a área, na aula passada, no vídeo passado. O perímetro, então, é a circunferência, né? E a área é a área da seção, então nós vamos fazer um corte, não se esqueçam disso. Agora temos duas áreas. Essa aqui é a área A. E depois nós teremos a área da superfície, que é a área lateral. Por enquanto, essa é a área de condução. Então, nós calculamos para 2 materiais. Cobre puro, que tinha um K de 400. E o aço inox, que tem um K de 14. São os dois extremos dos metais, tá? Que são mais usados para construir aletas, né? Aletas, geralmente, para não dizer 100%, tá? Geralmente é de metal. Uma aleta muito boa, lá no extremo da alta condutividade e o extremo da baixa condutividade. Então nós já calculamos isso na aula passada, no vídeo passado, mas considerando a aleta infinita. Agora a gente já viu que 8 centímetros para o aço inox está ok, já é uma aleta infinita realmente. Para o cobre puro precisava de um L de pelo menos 41,2 centímetros. Observem que 8 é bem menos do que 41,2. Ou seja, o que nós calculamos na aula passada, no vídeo passado, não vai valer para isso daqui, porque a aleta é bem mais curta do que o comprimento mínimo. Já para o aço inox, o comprimento mínimo era 7,8 centímetros. Ou seja,
para o Aciноx, o resultado da aula passada vai dar certo. É isso que nós vamos ver agora. Bom, então, nós vamos calcular o calor da aleta real como sendo a eficiência dela vezes a aleta ideal. O calor da aleta ideal. E a eficiência, tangente hiperbólica de M vezes LC sobre M vezes LC. Resultados que obtivemos no vídeo de hoje. E o M é a constante da aleta. HPKA, utilizando aqueles valores todos já calculados, nós temos que é 6,32 para o cobre e 33 para o aço inox. LC é L mais T sobre 2. O L é 8 centímetros, 0,08, 8 centímetros. E o T é a espessura da aleta. Então, se vocês lembram, essa aleta tinha um diâmetro de 2,5 milímetros. Então, qual que é a espessura da aleta? É esse diâmetro. 0,0025. No caso de uma aleta de área retangular, é a espessura mesmo, né, da aleta. No caso de uma aleta circular, metade da espessura. 0,08125. Com isso, jogando esses resultados, esse resultado aqui e esse aqui, nós tiramos a eficiência das duas aletas, ó. 92% cobre e 36% inox. Então observem que a aleta de cobre é bem mais eficiente. Isso equivale a dizer que a aleta de cobre, a curva, né, da distribuição de temperatura T em função de X, lembra que uma está bem aqui, a outra está mais lá longe. A aleta ideal seria horizontal. Então, essa aqui é a do cobre. Essa aqui é do inox. Esse aqui é do K tendendo a infinito. Então, a aleta de cobre tem uma eficiência maior, ela se aproxima mais da aleta infinita. De novo, nós queremos calcular a taxa de transferência de calor. Então nós vamos pegar a aleta ideal e multiplicar pela eficiência. Quanto que é o calor da aleta ideal? Calor da aleta ideal, H, área da superfície, TB menos T infinito. Área da superfície, perímetros vezes o LC. Então já temos esses valores todos. Jogando aqui em cima, calor, eficiência vezes o calor da aleta ideal, nós vamos tirar 0,43 watts para o cobre e 0,17 para o aço inox. Então, de novo, a aleta de cobre transferiu mais calor do que a do aço inox. Só que, olha o resultado da aleta infinita, ó, tinha dado 0,93, agora deu 0,43, ou seja, aqui tinha um erro grande, né? Considerar a aleta de cobre a aleta infinita. O que vai de encontro também aquele resultado do L mínimo. Por que isso aqui deu tão diferente disso? Porque a aleta não é infinita. E por que a aleta não é infinita? Porque para ela ser infinita ela deveria ter 41 centímetros. Só que ela tem só 8. E olha o inox, ó, o mesmo resultado. Tanto da aleta infinita quanto da aleta, da eficiência da aleta. Bateu em cima, ó, erro praticamente zero. Isso, de novo, vai de encontro com a hipótese, né, que o L mínimo da aleta de aço inox era 8 centímetros, era 7,8 centímetros. Como essa aqui tem 8, ela é maior que o mínimo. Então, razoável, faz sentido que os dois resultados deem iguais. Certo? Então, nós temos dois caminhos na hora de calcular aletas. O primeiro é verificar se ela é infinita ou não. Se ela for infinita, usa a solução exata. Agora, se ela não for infinita, vamos usar a aproximação. Vamos usar essa aproximação aqui e usar a eficiência de aleta.
Bom, e se vocês lembram, nós deduzimos tudo que nós deduzimos de equações até agora valem para aletas com área constante. A de x, né? Ou seja, se eu fizer vários cortes em vários comprimentos x, vários cortes em vários comprimentos, eu vou encontrar a mesma área ou não. Nesse caso aqui, a área era constante, essas expressões todas são para a área constante. Quando a área não é constante, esquece tudo que a gente fez, ou seja, não dá mais para dizer que a eficiência é a tangente hiperbólica de MLC sobre MLC, esquece isso. Então, falando de situações desse tipo, ó, aleta plana de perfil trapezoidal, é aquela, se eu fizer um corte aqui, eu tenho uma área. Se eu fizer um corte mais aqui na frente, eu tenho outra área menor. A triangular é assim. Ou então as aletas anulares, né? Lembra das aletas anulares? Aquelas moedas furadas são colocadas em cima de tubos. O nosso livro apresenta um gráfico, ó. Depois vocês procuram lá. Tá vendo aqui? Um tubo com uma aleta anular. Tem os raios interno e externo da aleta anular, a espessura. Já que a gente não pode usar aquelas equações, nós vamos usar esses gráficos que estão aqui, ó, para calcular a eficiência da aleta. O que temos no eixo X? Vocês olham com calma lá no PDF. LC na 3 meios, H, K, AP. Quem que é LC? LC é L mais T sobre 2, aquele comprimento corrigido. Quem que é AP? Nós já vimos o A, o AS, agora tem o AP. Bom, AP é LC vezes T, tá certo? Então vocês vão calcular esse parâmetro aqui, que corresponde ao eixo X. Ah, deu 1,5. Então eu vou subir aqui. Aqui eu tenho várias curvas, ó. Para R2C sobre R1 igual a 1, 2. O que é R2C? R2C é o R2 mais T sobre 2. O que é o R1? É o raio interno da aleta. Então, digamos que isso deu 2. Então, eu vou pegar essa curva correspondente ao valor de 2. Na intersecção das duas, então, se eu esticar na vertical, trago para a direita e faço a leitura da eficiência daquela aleta. Então, é um processo gráfico. De onde é que saíram essas curvas? Das deduções das equações, que são extremamente complicadas de se trabalhar. Em vez de dar tangente hiperbólica de MLC sobre MLC, o negócio fica bem mais complexo. Aí não vale a pena usar calculadora, é mais fácil usar gráficos, tá? Lógico, hoje em dia cada vez mais é possível programar isso em computadores, né? Mas para efeito do nosso curso aqui, para efeito de exercícios que vocês podem resolver, vamos usar esse gráfico aqui, daí não precisa ficar calculando, tá? Então observe que a eficiência chega no máximo a 100, como era de se esperar, certo? Então, quando temos aletas de seção não constante, temos que recorrer a esses gráficos. Nosso livro tem vários gráficos lá, tá? Não só para aleta anular, de perfil retangular, tem para perfil triangular, várias geometrias lá, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, vários gráficos, para obter essas curvas de eficiência de aleta. Com isso, pessoal, a gente encerra o capítulo 3 do nosso livro e aqui estão as sugestões de exercícios que vocês podem tentar resolver. Então, são muitos exercícios porque
Esse capítulo 3 é bem longo, a gente começou com parede plana, depois resistência térmica, depois fomos para aletas, certo?